Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nós vamos continuar tratando da programação paralela com o C#. Na aula anterior, nós apresentamos os métodos Start New, Wait All e Wait Any. Lembrando que nós estamos tratando aqui do paralelismo de tarefa. Focando no método Start New, aqui nós temos a sintaxe básica deste método, onde o método Start New ele cria e inicia uma tarefa usando um delegate action, o state, o token de cancelamento, a enumeração para controlar o comportamento da tarefa e o agendador de tarefas definido. Cabe destacar aqui que a enumeração Task Creation Option ela é usada para permitir a definição de opções que controlam o comportamento das tarefas. E ela possui as principais opções, que são as seguintes. Olha, nós temos a opção Attached to Parent, que vai especificar que uma tarefa seja anexada a uma tarefa pai na hierarquia de tarefa. A opção Deny Child Attached especifica que uma tarefa filho anexada não poderá ser anexada à tarefa pai e será executada como uma tarefa filho desanexada. A opção Prefer Fairness é uma sugestão para o Task Schedule agendar uma tarefa de forma mais justa possível. Isso significa que tarefas agendadas primeiro terão maior probabilidade de serem executadas primeiro do que tarefas que foram agendadas mais tarde. E a opção Long Running, que vai especificar que uma tarefa será uma operação de execução longa e que ela vai merecer por isso uma thread dedicada a ela. Assim, este método ele define muitas opções sobre a thread que você deseja criar para executar a tarefa. Agora, como opções ao método Start New, nós temos os métodos Run e Start que nós podemos usar para criar tarefa. Vamos iniciar analisando o método Run. A partir da versão 4.5 da plataforma .NET, foi introduzido o método Run, que permite criar e executar uma tarefa em uma única chamada, sendo atualmente a opção recomendada para realizar essa tarefa, pois ele é mais leve do que o Start New. Assim, o método Run ele vai enfileirar o trabalho especificado para execução no thread pool e vai retornar uma tarefa ou um identificador, se você usar aqui a opção Task de T para esse trabalho. Já o método Run ele fornece um conjunto de sobrecargas que tornam mais fácil iniciar uma tarefa usando valores padrão. Então ele é uma alternativa mais leve e ele vai criar uma tarefa usando os seguintes valores padrão. O token de cancelamento usado quando você usa o Task Run é definido como None, ou seja, a tarefa não vai poder ser cancelada. O valor da propriedade Creation Options é definido como Deny Child Attached, que executa as tarefas filhas como desanexadas. E toda vez que você usar o Task Run, ele vai usar o agendador de tarefas padrão, o Task Scheduler. Lembrando que esse Task Scheduler ele é o responsável por manipular o enfileiramento das tarefas nas threads e ele utiliza o Thread Pool. Ou seja, ele faz o agendamento e ele não executa a tarefa. Quando a tarefa é agendada, a execução ela pode ser iniciada a qualquer momento. Então vamos ver agora um exemplo usando um método Run. Então aqui eu estou usando uma sobrecarga, onde eu estou usando um Delegate Action. Nessa sobrecarga, nós colocamos o trabalho em fila para execução no pool de threads e ele vai retornar um objeto task que representa o trabalho. Então como exemplo, eu vou apresentar este código e aqui nós temos uma aplicação console onde no método main estamos invocando o método exhibInfoThread. Esse método ele usa a propriedade ManageThreadID que obtém um identificador exclusivo para a thread atual e aqui ele exibe o nome que eu estou passando aqui na chamada do método e o ID da thread. A seguir nós estamos criando e iniciando uma tarefa usando o método Run do namespace System Creating Tasks, onde no Delegate Action nós estamos invocando o método exhibInfoThread. Lembrando que quando eu uso o método Run, a execução da tarefa vai usar como os valores padrão, o Cancellation Token None e o Task Creation Options com Deny Child Attached. Dessa forma, debaixo do capô, na execução desse código, o método Run ele vai usar um método interno
internal start new, que vai instanciar uma nova task e em seguida vai chamar um método schedule and start, que tem a responsabilidade de agendar e iniciar a execução de uma tarefa. E aqui um método wait foi usado para garantir que a tarefa seja concluída e seja exibida aqui na sua saída, né, antes desse aplicativo terminar. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, eu tenho um projeto console, que eu estou usando aqui o NET 5.0, e eu vou mostrar o exemplo de utilização aqui do método run para criar e iniciar uma tarefa. Aqui eu vou fazer exatamente o que eu acabei de explicar. Então, quando eu executar aqui, você vai ver que primeiro, eu estou executando aqui o método exib_info_thread na thread id igual a 1, e aqui a minha tarefa foi criada e está sendo executada numa thread com id diferente. Então, essa é uma maneira bem simples e uma opção atualmente mais recomendada para criar e inicializar tarefas ao invés de usar um método start new. Muito bem, aqui nós chamamos o método que não retorna nenhum valor. E quando o método retornar um valor? Quando temos que retornar algum valor da execução, nós podemos usar a propriedade result. Essa propriedade, ela obtém o resultado da tarefa forçando a espera pelo fim da execução. Então aqui eu tenho um exemplo de código que usa o result. Então neste exemplo, nós estamos usando o método run para criar e executar uma tarefa que vai chamar o método calcular_soma, passando 2 inteiros. No método, nós estamos definindo e exibindo o nome da tarefa. Estou atribuindo um nome para essa tarefa usando a propriedade name da thread atual. E estou exibindo aqui, thread current thread name. E também estou exibindo o ID da tarefa. Depois eu dou uma pausa de 2 segundos e retorno a soma. Então a seguir aqui, eu estou usando a propriedade result para obter o valor retornado. Então, assim que o resultado da operação estiver disponível, ele será armazenado e retornado imediatamente nas chamadas subsequentes à propriedade result. Agora, se ocorrer uma exceção durante a operação da tarefa, ou se a tarefa tiver sido cancelada, a propriedade result não vai retornar um valor. Ao final, eu estou exibindo o resultado. E aqui, o estado da tarefa ele é alterado para run to completion, que significa que a execução da tarefa foi concluída com êxito. Esse run to completion aqui, ele é um valor da enumeração task status. E essa enumeração, ela contém os estados possíveis de uma tarefa. E aqui nós temos os principais valores. Por exemplo, o valor cancelled, ele indica que a tarefa confirmou o cancelamento e está lançando uma Operation Cancelled Exception no seu Cancellation Token. Created indica que a tarefa foi inicializada, mas ainda não foi agendada. Running, que ela está em execução, mas não foi concluída. O Wait for Activation indica que a tarefa está aguardando para ser ativada e agendada internamente. O Waiting for Children to Complete indica que a tarefa terminou de ser executada e está aguardando a conclusão da tarefas filhas que forem anexadas. O Waiting to Run indica que a tarefa foi agendada para execução, mas ainda não começou a ser executada. E Faulted indica que a tarefa foi concluída devido a uma exceção sem tratamento. Assim, todas as tarefas elas estarão em algum desses estados, desde o momento da sua criação, inicialização e agendamento. Então eu vou voltar aqui para o Visual Studio 2019 e vou abrir aqui agora um exemplo que eu vou definir como Set as Start Project, e eu tenho o código aqui que eu acabei de mostrar. Olha, eu estou criando uma tarefa usando o método run, que está invocando um método calcular_soma, passando 2 inteiros. Aqui eu exibo o nome da thread, eu estou definindo aqui primeiro o nome, depois exibo, né? E aqui, eu vou colocar isso aqui para baixo. Eu estou exibindo o nome, o ID da thread, dou uma pausa e retorno o valor. E aqui, usando a propriedade result, eu obtenho o resultado retornado e exibo esse resultado. Então, aí eu vou executar e você vai ver que é tranquilo. Ele exibe o nome da thread, dá uma pausa, depois exibe o ID da thread onde está sendo executada a tarefa para calcular a soma e o resultado que é 30. 10 mais 20. Então, este é o método run. Vamos ver agora uma outra opção ao método start new, que é o método start. O método start ele vai iniciar a task agendando a tarefa para a execução no task scheduler atual. Como exemplo, eu tenho o seguinte código. Neste exemplo, nós estamos usando o construtor, olha, da classe task, usando a sobrecarga que usa o delegate action para criar uma instância de um novo objeto task. O delegate action
vai chamar um método faz alguma coisa, que vai aqui, ó, exibir o ID da tarefa atual, né, que está sendo atualmente gerenciada, e a seguir ele dá uma pausa de 1 segundo e ele executa esse laço aqui de 1 até 10. Dessa forma, nós primeiro, criamos a tarefa usando o construtor da classe task e neste momento o status da tarefa é created. Na sequência, nós usamos o método start para executar a tarefa. Aqui nós estamos agendando a tarefa e nesse instante a nossa tarefa está no estado waiting for activation, aguardando uma thread para que a sua execução seja iniciada. Quando isso acontecer, o seu estado será alterado para running. E aqui, como nós usamos uma aplicação console, eu estou usando um método wait para impedir que o aplicativo seja encerrado antes de concluir a execução da tarefa. Então eu vou abrir novamente o Visual Studio e vou abrir aqui esse exemplo, lembrando de colocá-lo para ser executado. Então aqui, ó, eu tenho exatamente o que eu mostrei, criando uma tarefa usando o construtor da classe task na sobrecarga onde eu estou usando o delegate action. Estou chamando aqui o método faz alguma coisa que exibe o ID da tarefa e o ID da thread e executa um laço. E aqui no método start eu estou efetivamente agendando a tarefa que vai estar aguardando para ser executada. Isso pode ser imediatamente ou pode demorar um pouco. Aí depois eu uso o await para mim dar tempo de que a tarefa seja completada e não seja encerrada antes da minha aplicação aqui terminar. Então eu vou executar e nós vamos ver aqui, ó, task 1 rodando na thread 4 e depois ele executa o laço de 1 a 10. Bem simples. Então aqui eu estou fazendo primeiro a criação da tarefa e depois o agendamento e a inicialização. Estou fazendo em 2 etapas. Então até o momento nós já vimos 3 métodos que podemos usar para criar, iniciar e executar tarefa. O start new, o run e o start. Qual deles seria o mais indicado? Então aqui eu vou fazer um breve resumo e apresentar qual deles é o mais indicado. Aqui, ó, o task run, o método run, né, ele é uma abreviação do start new. E ele é atualmente a opção recomendada para criar tarefas de maneira mais simples. O start new, ele vai possuir mais argumento do que o task run. E ele deve ser usado quando você precisar criar uma tarefa e definir algumas opções. Então, o task run, como eu falei, ele é uma abreviatura de start new. Dessa forma, ó, quando eu executo task run e uma action, na verdade, isso é equivalente a eu executar um task factory start new, onde eu tenho a action, o cancellation, o task creations e o scheduler. Isso são equivalentes. Então, dessa forma, o task run ele deve ser usado para os casos mais comuns de simplesmente criar e executar uma tarefa usando o thread pull. Já o start new ele é mais robusto e oferece mais opções para poder definir a tarefa. E você deve usá-lo apenas se o task run não for suficiente para a tarefa que você quer realizar. Então ele deve ser reservado para cenários mais avançados. E o método start ele deve ser evitado para iniciar e agendar tarefas, a não ser que você tenha um bom motivo para usar o start. E um cenário para usar o start é quando você tem que criar primeiro as tarefas, depois tem que agendar e numa outra parte lá do seu projeto você vai agendar as tarefas que foram criadas anteriormente. Fora disso, como geralmente nós executamos mais de uma tarefa, existe um custo de sincronização entre você criar e agendar as tarefas quando você executar mais de uma tarefa. E isso realmente é o que compromete a utilização do start. Então, dessa forma, o task run e o start new, eles fornecem suportes para criar e agendar objetos task. Então, nós não precisamos criar uma task e depois chamar um start. Se você quiser saber mais detalhes do porquê nós não devemos usar o start, consulta esse blog aqui, que foi daqui que eu tirei essas conclusões. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a próxima semana.